Voz do surdo. Nosso boa noite aos queridos amigos e amigas, aos companheiros do plano espiritual, rogando sempre ao Mestre Jesus e à espiritualidade que os nossos propósitos eles se encontrem sempre amparados. Então, com grande alegria, estamos aqui em Taquara, nessa noite. Como o clima ele está por demais agradável, porque ele sempre é agradável, aproveitamos a oportunidade para refletirmos um pouco sobre o tema da noite, que trata das bem-aventuranças, especialmente no que diz respeito aos aflitos. Bom, a passagem mais completa, no caso das bem-aventuranças, ela se encontra em Mateus. Em Lucas, nós vamos ter apenas algumas bem-aventuranças. Então, dentro dessa ordem, até chegarmos lá, nós vamos ter Mateus falando sobre a genealogia e nascimento de Jesus, falando dos reis magos, da fuga para o Egito no capítulo 2, no 3 vai falar sobre João Batista e o batizado de Jesus, no 4 vai falar sobre as tentações, e daí no 5, no capítulo 5, versículos de 1 a 12, ele vai falar das bem-aventuranças, inclusive no 1 e no 2 ele começa a citação do momento. Do 13 ao 16, que seria a sequência, ele trata da missão dos discípulos, e Mateus, no último versículo do capítulo 5, ele vai falar sobre a necessidade de amarmos aos nossos inimigos. Então, essa é uma rápida introdução, e para lembrarmos a questão da ordem das bem-aventuranças, é interessante que nós possamos observar que Jesus, ele vendo a multidão, ele sobe ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, que eram aqueles companheiros mais próximos de jornada. Quem é que era essa multidão que acompanhava Jesus? Eram aquelas pessoas que vinham de Cafarnaum, de Magdala, eram pessoas doentes, eram pessoas com dificuldades, eram pessoas que padeciam das maiores aflições, eram os sofredores daquele momento. E o ato de assentar-se dá a noção exata da autoridade daquele que iria ensinar, porque os mestres tomavam aquela posição. Então ele parte para o abrir a boca e vai os ensinar, dizendo, primeiro, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Depois, bem-aventurados os aflitos, ou, conforme a tradução, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, estamos trabalhando para buscarmos a limpeza dos nossos corações. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí nós teríamos o exemplo de João o Batista, porque nesse capítulo 5, João Batista já batizara o Cristo. Mas quando nós observamos essas bem-aventuranças, e nós observamos ela de uma concepção tanto quanto material, nos parece um tanto quanto estranho Jesus falar que os aflitos ou os que choram serão consolados. Porque se nós, numa rápida observação da talvez microsociedade em que vivemos, e pode ser a nossa rua, o bairro, se temos um relacionamento maior, nós vamos observar que a impressão que dá é que alguns receberam uma cota de aflição bem maior do que os outros. E, ordinariamente, todos nós alcançaremos em algum momento esse reino dos céus. E isso fica um tanto quanto difícil de imaginarmos, e a razão, ela nos coloca em xeque essa questão ao pensarmos que aqueles que padecem de menores aflições alcançarão, após uma existência física tal qual aqueles que sofrem maiores aflições, o mesmo destino. Então, através da doutrina espírita, nós vamos alcançar uma compreensão um pouco melhor dessas colocações do Cristo. E nós temos que nos lembrar que o Cristo, quando aqui esteve, ele falou que rogaria ao Pai para que enviasse um consolador prometido. E a doutrina espírita vem ser esse consolador prometido para que pudesse nos explicar muitas coisas que ainda não eram possíveis. Como o fato de que são bem-aventurados os aflitos, que parece algo extremamente contraditório. E para nós compreendermos isso, os primeiros capítulos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão clarear um pouco essas nuvens que pairam na razão. Primeiro, o Evangelho vai trazer, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi acompanhado pelos mentores espirituais, não foi tão somente Kardec que colocou nessa ou naquela ordem os capítulos, havia, como que poderíamos dizer, uma revisão, mas ele começa dizendo que não vim destruir a lei. E aqui nós vamos observar as revelações, que são Moisés, o Cristo e o Espiritismo. E o Espiritismo, ele não vai destruir a lei mosaica ou o cristianismo, ele vem trazer esclarecimento, mas nós temos que lembrar que alguns pontos da lei de Moisés era uma lei civil. Como o nosso Congresso, ou a nossa Assembleia, ou a Câmara de Vereadores promulga, não, quem promulga é o Executivo, mas elabora uma lei, faz a votação, e aquela lei daqui a pouco ela vai ser revogada por alguma outra norma, porque ela deixou de ter o valor. Então nós temos que ter essa questão. Vai falar da aliança da ciência e da religião, para mostrar que não há um contraponto entre o cientista
e o religioso. São apenas visões de ângulos diferentes. E os espíritos, depois, nas instruções, trazem que a nova era. Na sequência, o Evangelho vai falar que o meu reino não é desse mundo, abordando a vida futura, a realeza de Jesus, ponto de vista, e nas instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. Que o espírito declara como na vida terrestre foi uma rainha e como no plano espiritual se encontrava, demonstrando que realmente o reino não é desse plano material. Isso faz só parte de um pequeno pedaço da nossa caminhada. Segue falando das muitas moradas na casa de meu pai. E lendo esses capítulos introdutórios, parece que nós conseguimos observar os princípios da doutrina espírita. A comunicabilidade, a sobrevivência, o progresso, as muitas moradas dos espíritos. Mas nas muitas moradas, vai falar da diferença de categoria de mundos, da destinação da terra, vai falar das causas das misérias humanas, e os espíritos nos trazem instruções, a saber, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiação e de provas, aonde nos encontramos, mundos regeneradores, e aqui é interessante nós observarmos que nesse capítulo 3, quando se fala de mundos regeneradores, não há nenhuma menção necessariamente às belezas naturais do mundo, mas sim a condição moral dos habitantes. Então, na hora que estamos buscando um mundo de regeneração, nos cabe também conservarmos esse ambiente que nós temos para que, ao alcançarmos a regeneração, tenhamos um espaço perfeitamente habitável. E foi feita a divulgação do trabalho do André Trigueiro. André Trigueiro é um grande pesquisador nessa área de espiritismo e ecologia também. Ele aborda, em capítulos da obra, essa correlação mundo de regeneração com a ecologia. Daí, mundos regeneradores e a progressão dos mundos. No capítulo 4, quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E daí nós começamos a falar de reencarnação, que é o ato daqueles que se encontram no plano espiritual retornarem à vida física. Mas que ao estarem no plano espiritual, antes já se encontravam também na vida física e pela desencarnação retornaram. Espíritos errantes, no sentido de que ainda não concluíram a caminhada. Não somente nesse sentido. Não confundir com qualquer espécie de erro. E lá temos ressurreição e reencarnação, a explicação dessas duas máximas. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade de existência o rompe. Nas instruções dos espíritos temos limites da encarnação, necessidades da encarnação. Tudo isso colocado com a vontade de que possamos reler o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez com esse olhar da construção que é realizada a permitir a explicação de muitos dos princípios da doutrina espírita e de muitos dos ensinos e parábolas de Jesus. Porque, como falamos, na contemplação de uma existência, berço, túmulo, muita coisa parece irrealizável. Mas é porque os nossos olhos estão lendo só
uma parte. Bem-aventurados os aflitos. E aqui chegamos. O item 1 e 2 são bem-aventuranças de Mateus e de Lucas. O item 3 vai adentrar especificamente na causa das aflições. Daí nós temos as causas atuais das aflições. São aquelas causas que nós estamos construindo no nosso dia a dia. Aqueles momentos de inveja, de ciúmes, aqueles momentos de egoísmo, que são construções desse momento, em alguns casos vão causar aflições agora. Como exemplo, poderíamos falar daquela pessoa que é tabagista, fuma 2 carteiras de cigarro por dia. Não sei, eu parei de fumar há mais de 20 anos. Mas, na minha época, cada carteira tinha 20 cigarros. Isso dá mais de 40 por dia. Alto teor de nicotina, monóxido de carbono. E vai comprometendo o nosso corpo físico, chegando ao ponto de que podemos ter um evento de câncer na garganta, no esôfago, nos pulmões. Isso é por conta de uma existência anterior? Não. São os excessos dessa vida. E felizes daqueles que nessa existência conseguem padecer dessas aflições de uma forma resignada. Ou aqueles que têm dificuldades com excesso de drogas, sejam lícitas como o álcool, muitos fármacos, porque cada vez mais, e daí, na busca de amenizarmos aflições, são utilizados para dormir, para diminuir a ansiedade, para tratar aquela depressão que começou como uma melancolia. Não que não sejam importantes. Se eles estão aqui, frente à orientação médica, eles vão aliviar a nossa caminhada. Mas eles não podem tratar só a consequência. Nós temos que buscar as causas. E temos também aquelas drogas ilícitas, como uma maconha, um ácido lisérgico, a cocaína. E como o nome diz, são ilícitas. E proporcionam uma grande alteração de consciência. A mais das vezes, algumas como instrumento de entrada em situações mais adversas, mas todas que vão nos gerar aflições nessa existência decorrente das atitudes que nós optamos. Daí nós vamos ter as causas anteriores das aflições, que são aquelas que nós construímos em encarnações passadas. Cometimento de alguns delitos e que precisam ser resgatados. E daí o convite, ao analisarmos as dificuldades e as aflições da nossa vida, se isso realmente pode ser colocado à conta de uma existência anterior, ou se não é algo que foi construído agora. Nós temos que
fazer essa análise. E um momento bom de fazermos análise dessas situações é o repousarmos à noite. O convite de Santo Agostinho, na questão 919A, de passarmos o dia em revista. Não só lá no dia 31 de dezembro, ou na véspera do nosso aniversário, que daí a gente analisa o último ciclo e a gente vai olhar aquilo que foi bem e aquilo que não foi tão bem, mas sim fazermos todos os dias. Porque sem análise nós não vamos buscar o crescimento. Porque só muda quem percebe que não está indo bem. Vai falar da necessidade do esquecimento do passado. E para citarmos um exemplo que possa tornar isso claro, imagina cada um de nós aqui com seus filhos ou filhas, ou sobrinhos, sobrinhas, netos, netas, pais, mães, né? Porque temos que lembrar deles, vós, vós. Se nós não tivéssemos esse véu do esquecimento e lembrássemos de algum ato desabonador deles para conosco, será que nós não seríamos ávidos cobradores? Mas e do contrário? E se nós é que tenhamos praticado algum ato menos nobre para com eles, será que conseguiríamos olhá-los nos olhos? A mais das vezes, todas as pessoas nos chegam, principalmente filhos, com aquele ar doce, meigo, necessitando de carinho, de conforto, de cuidados básicos, alimentação, trocar uma fralda. E ali a gente começa a ficar com o coração demovido e podemos esquecer, pelo véu do esquecimento, aquilo que nos foi feito outrora, e começar uma nova caminhada, resgatando esses momentos. Os motivos de resignação, nos fala Kardec, vai falar da questão do suicídio e da loucura, falando quanto a consciência passada pela doutrina espírita sobre a sobrevivência, ela apazigua os corações que tendiam a abreviar a jornada. Fala também que a doutrina materialista, muitas vezes, é um convite para a abreviação. Porque se eu estou com muitas aflições na jornada e nada há depois, por que eu haveria de enfrentar? Seria mais fácil romper. E a doutrina espírita, pela sobrevivência do espírito, ela nos demonstra que precisamos seguir adiante. Chegaremos daí às instruções dos espíritos: bem e mal sofrer, o mal e o remédio, não é o mal, é o remédio. A felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, especialmente as mortes prematuras. Porque de uma forma íncita, quando é alguém que chegou antes, como um vô, uma avó, e retorna antes à pátria espiritual, é algo que até biologicamente parece um tanto quanto adequado. Mas e quando é uma criança de meses, de poucos anos, que padeceu sofrimentos atrozes? Cada vez mais vemos infantes nas alas de oncologia. E a gente pensa, por quê? E o materialista vai dizer, mas se Deus existisse, por que ele permite que a criança passe por isso?
é que nós olhamos a vida do plano material. E a criança é um ser imortal. Isso não vai amenizar a dor dos familiares. Não. A dor segue. Mas é uma dor que tem uma causa factível. E que nós sabemos que é uma dor libertadora para aquele ser menos ou mais antigo na jornada carnal. Isso nos consola de alguma forma. Mas com certeza não vai fazer com que desapareça o nosso amor, as saudades, que muitas vezes é amenizada no sono, quando em desdobramento encontramos os queridos a nos abraçarem e dizerem: estou bem. E a gente acorda radiante no outro dia. Vai falar também que se fosse um homem de bem teria morrido, e nós temos aquela compreensão equivocada, porque aqueles que têm maiores débitos, eles precisam talvez um pouco mais de tempo para resgatar. Da mesma forma que no direito penal as penas são individualizadas, na vida espiritual assim também funciona. Aqueles que cumprem as suas provas, as suas missões, alcançam as expiações necessárias, eles se libertam. Porque o nosso corpo é uma prisão, gente. E segue falando de tormentos voluntários, da desgraça real, da melancolia, que é uma saudade daquilo que nós alcançamos no lado espiritual da vida. As provas voluntárias, o nosso verdadeiro silício, a questão de por termo a vida de alguém, e às vezes é no último momento que a pessoa consegue perdoar ou pedir perdão antes daquele suspiro derradeiro, e isso faz uma diferença no prosseguimento da vida. E daí a gente está falando de eutanásia. Alguns falam da ortotanásia, e por aí vai. Há muito material para ser estudado, apresentado pela doutrina espírita, pelas psicografias, que trazem a visão daqueles que tiveram a vida ceifada por piedade antes. E segue na abreviação da vida de um doente, no sacrifício da própria vida e no proveito dos sofrimentos para outrem. E logo após, no capítulo 6, já que estava falando de aflições, quem vem lá? O Cristo Consolador. Com as explicações necessárias de que o Evangelho de Jesus é o caminho de conforto, de consolo para todos nós, que aqui jornadeamos, não só encarnados, mas desencarnados também. Porque nós não estamos num mundo feliz, num mundo ditoso. Nós ainda necessitamos dessas aflições para alcançarmos aquele crescimento necessário. Bem-aventurados, nessa expressão de Jesus, ela vai significar esses felizes. Mas será que uma pessoa aflita poderia ser tido como feliz? Só se nós analisarmos do aspecto espiritual. Porque do aspecto material, ou tendo o materialismo como base, muitas vezes o convite é exatamente o contrário. Porque as pessoas que querem acabar com as aflições, seja através do abreviar da vida, seja através do uso de drogas lícitas ou ilícitas, elas querem acabar com o sofrimento, com a dor que elas padecem. É isso que elas procuram.
E elas precisam encontrar ombros fortes para demonstrar que naquela aflição pode ter um consolo futuro. Para demonstrarmos que a vida não vai cessar ao término da vida material. E aqueles que padeceram dessas situações em família, ou nos meios mais próximos, sabem a dor. E sabe o que dói mais? Dói mais saber que se teve a oportunidade e muitas vezes não se falou aquilo que poderia ter agido, ter mudado. Isso dói. Porque naquele momento, talvez, não é nada. Só blefe, só ameaça. Nós temos que mostrar que na aflição há possibilidade de consolo, desde que haja resignação. O Espírito Lacordaire, no item 18 do capítulo 5 do Evangelho, ou seja, dentro desse capítulo de aflições, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé. Porque muitos são aflitos e não provam sua fé. São aflitos, são queixosos, questionam a bondade de Deus. Por que comigo que sou tão espírita? Por que comigo que sou tão católico, sou tão evangélico, tão protestante? É porque você conhece o Evangelho. É porque você sabe da mensagem do Cristo, você sabe da mensagem da vida eterna. As ferramentas do conhecimento você tem. Porque se a gente não tivesse, ou não tivéssemos pessoas ao nosso redor que nos trouxessem essa informação, nós estaríamos recebendo um fardo maior do que as nossas forças. E daí teríamos um Deus vingativo. E Jesus não falou disso. Jesus falou que o nosso Pai é um Pai de amor, de bondade e de justiça. Mas a justiça é dar a cada um conforme a sua possibilidade. Isso é justiça. Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Olha essa conta, de 1 para 100. Se fosse um empréstimo bancário, estou lá devendo 100 mil no banco, e o gerente vem e fala assim, não, com 1.000 tu quita. Mas aqui, como é algo do plano espiritual, muitas vezes a gente não tem fé. Ela vacila. E depois o labor virá o repouso. Mas não vamos imaginar esse repouso como aquele anjo deitado lá na nuvem tocando harpa. De forma alguma. Eles são bem-aventurados em todas as bem-aventuranças, mas estão sempre trabalhando. Jesus falou, meu Pai trabalha, eu trabalho. E os anjos também. Uma pergunta que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo: que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo aos céus. Se na maior acerbidade, dureza das provas, tá, dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, nosso anjo de guarda, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito,
diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. E no contexto da mensagem, vamos falar assim, mas o que é um século de dor, de sofrimento, enfrentado de uma forma resignada frente à eternidade que nós temos pela frente. E essa mensagem é de Santo Agostinho. É o mesmo que nos convida a passarmos o dia em revista na questão 919. Mas nós temos que ter a fé. E uma fé raciocinada, não uma fé cega. Porque se ela for cega, frente à dificuldade das aflições, eu vou questionar ela. Porque, meus amigos, vocês imaginam que se o sofrimento, se as aflições não fossem necessárias, Deus, que é um Deus de amor, permitiria que nós passássemos por elas? Vocês, como pais e mães, vocês permitiriam que seus filhos passassem por provações, por aflições desnecessárias? E nós somos seres imperfeitos. Imagina Deus que é perfeito. Tudo que nos acontece tem um propósito de crescimento. Sempre crescimento, progresso como seres imortais. Emmanuel foi um senador, conheceu Cristo, recebeu a mensagem. A esposa seguiu Cristo. Ele não. Ele vai a Pompeia. Depois ele nasce como um escravo. E a gente olha as mensagens de Emmanuel e fala que espírito elevado. Há 2000 anos não era tão elevado assim. Ele passou por aflições. Mas ele alcançou a consolação, porque ele soube passar de uma forma digna. Lembra daquela passagem que está no filme, quando o Chico está naquele aviãozinho? Não era aviãozinho, era um avião. E os outros passageiros, se o Chico está aqui, nós estamos seguros, né? E começa a dar aquela turbulência. E daí Chico, quem não viu, olha esse trechinho, procura na internet. E o Chico se desespera. O homem não foi feito para voar, no bom mineirês. E ele começa, vale-me Deus, vale-me Maria Santíssima. E Emmanuel aparece para ele. E fala, o que está vendo aí, Chico? Nós vamos morrer, nós vamos morrer. E todo mundo no avião vendo o Chico falando assim, acha que vai morrer. E Emmanuel fala, mas se for para morrer, morra com dignidade. Não berre. Está assustando os outros. Chico vacilou na fé. Nós podemos vacilar também. Mas a gente tem que voltar. Tantas vezes quantas sejam necessárias. Porque quando nós superamos uma aflição, vai vir outra, gente. A cota é uma aflição por existência? Não. E elas são progressivas. Como a escola. A equação de segundo grau não vem no primeiro ano do primeiro grau. Provavelmente não é assim que se fala mais. Mas ela não vem. Lá a gente está aprendendo a alfabetização. Ninguém vai pedir fórmula de Bhaskara lá para o pessoal. Não vai. Essa aflição da matemática vai vir mais para frente. Principalmente para aqueles que não gostam de matemática. E é uma aflição. Nosso horário está chegando, né? A Delfina de Girardin, ela vai falar, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas,
cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então nós temos que, talvez, aumentar um pouco o alcance da nossa visão. Não observarmos só essa semana, esse mês, que é o mês amarelo, é um mês que se trabalha muito pela valorização da vida, motivo pelo qual trazemos a apreciação das aflições. Porque quando nós compreendemos os motivos pelos quais as aflições desta vida ou da vida anterior, vida no sentido de encarnação, nós podemos alcançar uma força maior para valorizarmos cada momento da nossa presente existência. E daí nós vamos ter aquilo que o André Trigueiro fala, que é na dificuldade que nós criamos musculatura moral. Então, meus amigos, para aqueles que não padecem a aflição, ou que no momento superaram as aflições, que sejamos os ombros amigos, o abraço fraterno, o consolo daqueles que no momento estão com dores. E aqueles que estão com dores, peçam ajuda. Nem que essa ajuda seja juntarmos as mãos, se assim quisermos, e nos colocarmos impedido ao nosso anjo de guarda, porque às vezes é isso que falta. Buscarmos a sintonia, e ela acontece. E no momento que a sintonia com os nossos amigos espirituais acontece, podemos estar rompendo sintonias com aqueles que, porventura, estejam nos conduzindo a precipícios. Mas uma coisa é certa: todos nós, absolutamente todos nós, cada um no seu tempo, vai se encaminhar para se tornar um espírito puro, um espírito superior. Esse é o nosso destino. O disse Jesus e reforçou-nos Kardec. Além de tantas e tantas mensagens encaminhadas pelos mais variados espíritos, seja por Raul Teixeira, Ivone do Amaral, Chico Xavier, Divaldo Franco. E fica o convite para buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo o complemento do capítulo sobre os aflitos e também o convite para buscarmos a concretude do estudo do Sermão do Monte na obra de Haroldo Dutra Dias, que tem o título o seguinte: O Sermão do Monte, de Jesus para vocês, inclusive eu próprio. Nosso muito obrigado pela atenção e que possamos ter uma ótima semana, estendermos os braços para ajudarmos tantos quantos necessitam, não só nesse mês de setembro, mas em cada momento da nossa caminhada. Começando pelos nossos mais próximos, os familiares.